Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Contraturno Digital. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Então, vamos verificar aí qual é a nossa aula, o título e também o objeto de conhecimento. Então, temos aí, olha, a nossa aula de número 58, com o título Os Domínios Morfoclimáticos do Brasil. E o nosso objeto de conhecimento, nós temos domínios morfoclimáticos do Brasil, equatorial amazônico, cerrado, mares e morros, caatinga, araucárias e pradarias, onde vamos verificar as características, a localização e inter-relação entre os elementos físicos naturais. Então vamos aí a mais uma aula do Contraturno Digital. Vocês já ouviram falar desse termo domínios morfoclimáticos? Então nós iremos iniciar verificando o conceito. Então temos aí domínios morfoclimáticos, são grandes regiões delimitadas com base na presença de elementos em comum que formam paisagens homogêneas. E aí a gente vai observar quais são essas características. Então, são características parecidas onde nós iremos observar em cada domínio. E aí nós temos, olha, esses elementos que a gente vai observar dentro de cada domínio morfoclimático, nós temos o clima, a vegetação, o solo, o relevo e a hidrografia, que vão compor cada um dos domínios morfoclimáticos aí do território brasileiro. E quem será que colocou essa denominação de domínios morfoclimáticos? Então nós temos aí, olha, o geógrafo Aziz Absabe, ele que identificou esses 6 domínios que nós iremos conhecer nessa aula. E aí nós temos, olha, uma ilustração aqui do Aziz Absabe, tá bom? Para vocês conhecerem um pouquinho ele. E ele foi estudando cada um desses domínios e observou essas características homogêneas dentro de cada um dos domínios. E aí nós temos o domínio amazônico, vamos observar também a caatinga, o cerrado, mares de morro, araucárias e também as pradarias. Então, vamos conhecer cada um desses domínios. Vamos iniciar observando o primeiro domínio morfoclimático. Aí nós temos as características do domínio morfoclimático amazônico. Lembrando, gente, que nós não podemos confundir com bioma, tá bom? O bioma, ele vai ser um conjunto ali de ecossistemas. Já o domínio morfoclimático, definido aí pelo geógrafo Aziz Absabe, nós temos vários fatores, né? Como clima, relevo, vegetação, entre outros, certo? E aí nós temos, olha, o clima equatorial nesse domínio morfoclimático amazônico, onde nós vamos observar altas temperaturas e elevada umidade relativa do ar. E no período do ano nós temos aí um índice pluviométrico elevado, que é a quantidade de chuvas, né, mais elevado durante um período. Temos a vegetação desse domínio, que é a floresta amazônica. Aí nós iremos observar, olha, um pouco da nossa floresta, certo? Temos o relevo, nós temos a presença tanto de planícies quanto depressões. O solo dessa região, desse domínio morfoclimático, a gente encontra um solo em que ele vai ser pouco fértil, né? Ou seja, ele vai ser pobre em nutrientes e também um solo arenoso. E temos a hidrografia, né? Que é bastante conhecida como uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, que é a Bacia Amazônica. Vamos observar o domínio morfoclimático da Caatinga. Então trouxe aí para vocês, olha, um mapinha. E nesse mapa nós temos a localização desse domínio, tá bom? Ali no Nordeste. Nós temos nesse tipo de domínio morfoclimático a predominância do clima tropical semiárido, tá bom? Onde nós vamos encontrar temperaturas elevadas e uma quantidade de chuvas, ou seja, o índice pluviométrico baixíssimo nessa região. Nós temos a vegetação, olha, trouxe algumas imagens, que é a vegetação do tipo xerófila. É aquela vegetação que vai se adaptar
a esse tipo de clima semiárido, tá bom? A um local mais seco, com pouca quantidade ali de chuva nessa área, tá bom? São plantas que têm raízes largas, e aí nós temos um exemplo do cacto, entre outras espécies, certo? Nós temos o relevo, onde nós vamos encontrar nessa área depressão. Os solos, nós temos área tanto com solos férteis, tá bom? E também vamos encontrar dentro desse domínio morfoclimático já uma área com um solo um pouco mais pobre em nutrientes. E a hidrografia, nós temos o destaque para esse domínio morfoclimático, a bacia do São Francisco. Temos agora o domínio morfoclimático do Cerrado. Aí nós temos um mapinha indicando a área que ele ocupa, que está em destaque em amarelo, tá bom? Observem sempre a legenda. Temos aí as características, vamos observar o clima. O clima predominante nessa região é o tropical. Aí nós temos a vegetação, que é a vegetação do Cerrado, onde nós temos aí uma vegetação de pequeno porte, né, como a gente costuma chamar. Temos também o relevo, aparecendo aí para vocês agora no mapinha, olha, que estava em amarelo, aí a gente tem a Chapada dos Veadeiros. Então a gente vai encontrar nessa região o relevo do tipo chapada, tá bom? Aí nós temos os solos, nós temos solo ácido, consequentemente, quanto maior a acidez desse solo, ele vai ter sempre uma baixa fertilidade. Então aí, para você praticar a atividade da agricultura, você vai ter que diminuir a acidez, trabalhar ali naquele solo para poder praticar a atividade da agricultura. E temos a hidrografia. A gente vai encontrar aí a predominância nessa área desse domínio morfoclimático, a bacia do Paraná. Muito bem, então observamos aqui essa área do domínio morfoclimático do Cerrado e aí observem, olha, que nós iremos ver uma outra área, tá bom? Nós temos aí, olha, mudando para vocês, o domínio morfoclimático Mares de Morros, tá bom? Então vamos conhecer um pouco agora desse domínio morfoclimático. Vamos conhecer agora algumas características do domínio morfoclimático Mares de Morros. E para isso chamei aqui o Curumim, o nosso personagem da geografia. Seja bem-vindo, Curumim. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe as características do domínio morfoclimático dos Mares de Morros. Esse domínio possui um clima tropical, úmido ou litorâneo. Tem uma média térmica elevada e chove muito no verão. A vegetação é essa. O relevo tem morros arredondados que são conhecidos como relevo mamelonar. O solo é úmido e tem terra roxa, e a hidrografia é representada pelas bacias do Atlântico. Olha aí, muito bem, Curumim. Obrigada aí pelas informações. Caracterizou muito bem esse domínio morfoclimático, conhecido como Mares de Morros. Vamos conhecer agora os nossos dois últimos domínios morfoclimáticos. Temos aí o domínio morfoclimático das Araucárias e a localização dele. Então a gente observa, olha, lá no mapinha na região sul, tá bom? No Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós temos o clima, que é um clima subtropical, a vegetação, onde vão se destacar os pinheiros brasileiros, tá bom? Que compõem aí a mata de Araucárias. Temos o relevo, que são os planaltos. O solo já vai ser rico em nutrientes, que vai se caracterizar como um solo fértil. E a hidrografia, nós temos o destaque nessa área, a bacia do Paraná, certo? Temos agora um outro domínio morfoclimático, que é o domínio morfoclimático das pradarias. Não confundam aí com aquele local que a gente compra lá o nosso pãozinho quentinho, que são as padarias, tá bom? A gente tem um Rzinho aí no início. Clima subtropical, a localização dele mais ao sul ali do extremo, né, do nosso país, na região sul. As vegetações são vegetação herbáceas, que são as gramíneas, uma vegetação ali mais rasteira, uma vegetação de pequeno porte. Nós temos o relevo, que são as coxilhas, que vai ser caracterizada por feições suavemente onduladas e planas, tá bom? Onde a gente vai encontrar ali os pastos nessas áreas, nessa região. E o solo também rico em nutrientes. No caso aí dessa imagem, a gente tem uma plantação de soja. E esse solo, ele vai ser considerado fértil, certo? E a hidrografia, nós temos aí o destaque para a bacia do Uruguai, tá bom? Então, esse é o domínio morfoclimático das pradarias.
Então, nós vimos aí todos os domínios morfoclimáticos, conhecemos as características de cada um deles, vimos a localização, clima, relevo, vegetação de cada um dos domínios e agora nós vamos colocar em prática aí no nosso aplicando. Muito bem, trouxe aí uma questão para vocês sobre um domínio morfoclimático, onde temos um texto. Nesse domínio predominam os planaltos antigos, intensamente desgastados e aplainados por processos erosivos, que caracterizam como um dos domínios brasileiros de formação mais antiga, tanto do ponto de vista geomorfológico quanto biológico. Nele predominam os solos bem desenvolvidos, com grau elevado de acidez, que exigem a adoção de métodos corretivos como a calagem para viabilizar a produção agrícola. E aí nós temos o domínio morfoclimático brasileiro descrito pelo trecho é qual domínio? Alternativa A, nós temos o cerrado, B, amazônico, C, as pradarias ou a pradaria, ou alternativa D, a caatinga. Então, qual será que é esse domínio? Então, a gente tem ali um trechinho que já deixa bem claro para a gente, que é com relação à acidez do solo. E aí nós temos, olha, o domínio do cerrado, a alternativa A, que é a alternativa correta, juntamente com todas as outras características que a gente observou desse domínio morfoclimático. E aí nós temos o comentário. O domínio morfoclimático, que se apresenta em planaltos antigos e possui formas de relevos desgastadas, por serem muito antigas e solo ácido, é bem consolidado, é o do cerrado brasileiro, tá bom? A aplicação da técnica da calagem, ou seja, onde vai ser adicionado calcário para controlar a acidez desse solo e aí sim praticar a atividade ali, por exemplo, da agricultura nessa região. Isso vai possibilitar o avanço da agricultura nesses estados, nessas cidades que estão aí situados nesse domínio morfoclimático. Então essa foi aí a nossa questão do aplicando. Vamos agora às nossas considerações finais. Trouxe aí para vocês um mapa mental para as nossas considerações finais. Então nós temos a localização de cada um dos domínios morfoclimáticos aí no mapinha. Vejam sempre também a legenda, tá bom? Com cada um dos nomes e a localização. Vimos primeiro o amazônico, onde nós temos um clima equatorial. A vegetação que a gente vai encontrar nessa área é a floresta amazônica. Nós temos planícies e depressões, destacando o relevo dessa área. Os solos, eles são considerados solos pobres em nutrientes e solos arenosos. A hidrografia, nós temos aí o destaque para a bacia amazônica. Vimos também a caatinga, a localização ali no Nordeste brasileiro. Clima tropical semiárido. Vegetação, nós temos uma vegetação xerófila e nós encontramos a caatinga. O relevo, nós temos o predomínio da depressão. Os solos são considerados solos férteis e em outras áreas com coberturas com baixo teor de nutrientes, tá bom? Ao contrário dessas outras regiões com solos férteis. E a hidrografia, nós temos aí o destaque para a bacia do São Francisco. Falamos também do cerrado com o clima tropical, uma vegetação onde nós vamos encontrar o cerrado. Relevo, nós temos as chapadas. Solo, nós vimos aí que é um solo de baixa fertilidade e característico de um solo ácido, tá bom? E a hidrografia, nós temos o destaque para a bacia do Paraná. Vimos também mares de morros, com o clima tropical úmido ou litorâneo. Nós temos aí uma média térmica elevada das temperaturas, tá bom? Com relação à baixa, a média temperatura, a mais alta e a mais baixa. Temos o relevo, morros arredondados, que são conhecidos como relevo mamelonar. E o solo úmido, nós encontramos a terra roxa. E a hidrografia, nós temos aí as bacias do Atlântico nessas áreas. Temos as araucárias com o clima subtropical. A vegetação, nós vimos a mata de araucárias, né, com destaque aí para os pinheiros brasileiros. O relevo, nós encontramos os planaltos. Temos aí um solo fértil nessa área, né, localizada ao sul do Brasil. E a hidrografia com destaque também para a bacia do Paraná. E falamos das pradarias, com o clima subtropical.
A vegetação aí, nós temos uma vegetação herbácea, né, das gramíneas, uma vegetação ali de pequeno porte. Nós falamos do relevo das coxilhas, caracterizada aí por feições suavemente onduladas e planas, onde encontramos aí grandes pastos. O solo, que é considerado um solo fértil, e a hidrografia, nós temos o destaque aí para a bacia do Uruguai. Então, nós temos aí o mapa completo com todos os domínios morfoclimáticos para as nossas considerações finais. Então, essa foi a nossa aula e não se esqueçam, gente, de se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir @Contraturno Digital. Tchau, tchau e até uma próxima!